assim, quando essa medicação surgiu, né, revolucionou aí a medicina, muitas pessoas acham que só ela já é um milagre para o emagrecimento. Nesse caso, seria necessário mudar os hábitos alimentares ou não? Só a canetinha resolve o problema? Não precisa mudar nenhum hábito alimentar, não precisa fazer dieta, não precisa treinar. A caneta, ela vai salvar você. Você é uma vítima e ela vai resolver a sua vida. Você pode usar a caneta e não precisa se preocupar com nada. É sério? Não é sério não. Na verdade, isso é uma crença comum, né? Vou usar a caneta, ela vai me ajudar e não vou precisar fazer mais nada. Na verdade, a caneta, eu sempre falo assim para os pacientes, que são 5 pilares. Sim. Para o paciente emagrecer. E um desses pilares é o tratamento farmacológico, que são as canetas, as medicações. Não só as canetas, mas também tem outras medicações. Então, se você só faz um dos pilares, dos 5 pilares, o seu resultado ele vai ser, vamos dizer assim, 20% do que ele poderia ser. E você ainda vai ter uma chance maior de ganhar peso, não é verdade? Por quê? Porque você não vai ter os hábitos de vida, a dieta, o treino. E você vai ter uma dificuldade de manter esse peso perdido, porque o efeito da medicação, a minha expectativa é que eu não passe o paciente usar para sempre. Ele usa por um tempo, emagrece e depois a gente para de utilizar para ele voltar a vida normal, sem utilizar a medicação e só com os hábitos saudáveis para manter o peso. Mas aí o corpo não se acostuma? Porque assim, o senhor falou, né, que usa, depois para. Mas aí, com aquela medicação, o corpo não chega a se acostumar e depois voltaria o peso de volta e necessitaria novamente da medicação? Essa questão de se acostumar, o termo médico é taquifilaxia, que é o seguinte, é quando você utiliza uma medicação e você vai utilizar de novo e ela perde o efeito. Isso acontece realmente com essas medicações. Por isso que é tão importante você fazer de uma forma inteligente, de uma forma segura, para que você não precise usar 2 vezes. Porque quando você usa a segunda, terceira, quarta, quinta vez, o efeito vai caindo. Então, você não vai ter uma dependência química dessa medicação, mas se você for utilizar de novo, você vai, com certeza, ter um efeito pior. Então, use da forma correta desde a primeira vez. Agora, eu sempre assim, né? Não sei se o senhor já teve alguns relatos, mas eu já vi na mídia, tudo, falando que tinha relação com pancreatite. Tem alguma coisa a ver? Boa pergunta. Na verdade, o Ozempic, ele tem bem documentado que ele pode, e se o paciente já teve pancreatite, não é interessante a gente utilizar o Ozempic. O Mounjaro, isso é menos claro, mas por precaução a gente termina não utilizando na grande parte dos pacientes, porque a pancreatite aguda é uma condição bem grave e que pode realmente levar à morte, né? Então, se o paciente já teve um histórico de pancreatite aguda, a gente tem muito mais cuidado e geralmente eu não utilizo meus pacientes quando eles têm esse histórico para eles conseguirem ficar bem. Sim. Em relação a essa medicação, é a mesma coisa que a insulina? Porque o senhor mencionou que... Não, é bem diferente, na verdade. Inclusive, assim, essas medicações são para perda de peso. E o paciente que usa insulina, geralmente, ele tem um ganho de peso. Então, isso aí é uma das milhares de diferenças, tá? Na verdade, a insulina, ela vai ser usada para um tratamento da diabetes tipo 2, geralmente quando está no nível mais avançado, que já utilizou outras medicações, e é como se o pâncreas já estivesse falhando, a gente precisa utilizar a insulina de forma exógena, ou seja, de forma... aplicar essa medicação, porque o pâncreas já está falhando. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Essas medicações são para condições diferentes, como eu falei. Não é nem que são para condições diferentes, mas são para... Elas têm efeitos muito diferentes. Aí a pessoa tá com sintomas, tá ali, né, querendo emagrecer. Ela tomando a primeira dose, já tem efeito, já consegue ter um resultado bom? Vai ter efeito, mas Sim. aqui, por exemplo, quando o paciente utiliza uma dose de Mounjaro, ele vai perder aí, em média, 1 a 2 quilos aí na primeira semana. Mas é importante entender, assim, que nem todo peso que você perde é gordura. Então, geralmente, no começo do processo de emagrecimento, você perde ali um pouco de água também. Então, por isso que quando você vai emagrecer, no primeiro mês, você geralmente perde mais peso do que nos outros meses. Você vai entrando num efeito ali platô. Justamente por isso. Mas, é claro que você não vai conseguir um resultado final que você quer chegar a perder 10, 15 quilos com uma aplicação. Você precisa de um tratamento completo. E como eu falei, não é só Mounjaro. Mounjaro, também tem outras coisas que você pode fazer. Tem a parte de dieta, do treino, para você conseguir ter um resultado sustentável. Aproveitando, né, que eu tô aqui hoje, eu tô com uma dúvida. Eu tenho, né, umas gordurinhas assim localizadas. Então, assim, eu não quero perder tanto. Então, se eu tomar um mês e perder isso aí, pra mim já é suficiente. Seria ideal pra mim? Na verdade, não seria ideal, né? Porque o Mounjaro ele não foi feito e o Ozempic não foram feitos para perder uma gordurinha localizada que eu tenho para perder meio quilo aqui na barriga. São medicações utilizadas para perder uma grande quantidade de peso em pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Então, é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Ganhei 1 quilo no carnaval, vou tomar Mounjaro. Não acho que é o melhor uso da medicação, não é inteligente, até porque essa medicação, quando utilizada sem acompanhamento médico, sem entender o contexto geral, ela pode também levar à perda de
Músculo, que não é bom perder músculo. Então, muito cuidado quando você vai utilizar de forma off-label, bem off-label mesmo, como esse caso aí. Mas aí a gente vem falando, né, das dúvidas dos pacientes, pra gente ver, né, o índice de obesidade vem crescendo muito, até para crianças, adolescentes. Esse tipo de público, criança, adolescente, também pode estar usando essa medicação? Algumas medicações elas têm aprovação para adolescentes, por exemplo, o Saxenda tem essa aprovação, o Mounjaro e o Ozempic, até onde eu sei, não tem ainda. Então tem que ter muita cautela para você fazer, tem que, claro, sempre ver risco, benefício, mas é importante sempre, como eu falei, acompanhamento médico.